Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, amigos queridos, amigos e amigas, sejam bem-vindos aí ao nosso estudo e uma boa noite a todos, aqueles que estão assistindo agora conosco, né? Aqueles que verão depois. E hoje nós vamos dar prosseguimento continuidade, né, ao capítulo 18, que está sendo estudado, já estamos na, acho que, sexta parte, né? É um capítulo longo, mas de muito aprendizado, né? E hoje nós vamos dar continuidade, aonde Alexandre vai trazer assim elucidações muito importantes a respeito daquele que obsidia, ou seja, o obsessor, né? E antes de nós entrarmos no estudo mesmo, né? Nós vamos então ler uma página que nós preparamos aqui para estarmos preparando os nossos corações, né? E nós separamos aqui do livro Seara dos Médiuns, capítulo 23, que fala justamente, o título é Obsessores. É uma mensagem, uma psicofonia que aconteceu na reunião pública de 21 de março de 1960, aonde diz o seguinte: primeiro ele dá uma definição, né? O obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro e volta-se agora contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. E aí ele continua dizendo, considerando desse modo, é Emmanuel que está falando, né? Considerando desse modo que o presente continua o pretérito. Encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem a roupa carnal, quer dizer, veste o corpo físico, e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões, surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem, ajudam na presença de estranho e a sós conosco dilaceram, pisam, atendendo, sem perceberem o nosso burilamento. E nessa mesma pauta, surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada à feição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombras em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. E aí Emmanuel aconselha: recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração, a ferida, com novos golpes. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável
a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanha os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiro plantados por nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negue paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do infinito. Nós achamos bem pertinente essa página, porque ela vem. Boa noite, Patrícia, boa noite, Lina, boa noite, Edgar, Márcia Borges e todos os que adentrarem. Boa noite também ao nosso Lúcio Flávio e a Mana, Beth, que está aqui conosco, nos dando suporte na transmissão. Então, essa página ela vem nos alertar que os obsessores são aqueles, né, que foram nossos cúmplices de ontem e hoje são credores, né, e se encontram muitas vezes dentro do próprio nosso lar, nosso ambiente de trabalho. Então, vamos orar, pedindo a Jesus que nos dê inspiração para os comentários da noite, nessa lição de grande importância para todos nós, que trabalhamos, que estudamos, que estamos na educação da nossa mediunidade. Obrigada, Jesus, pela oportunidade do trabalho, do estudo. Envolve os nossos irmãos, os nossos companheiros, para que possamos aproveitar o nosso estudo de hoje e colocarmos em prática na nossa vida, no dia a dia. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Fica conosco, que assim possa ser. Graças a Deus. Então, dando aí as nossas boas-vindas também às emissoras, né, que colaboram na transmissão do nosso trabalho, Consolar e Esclarecer, e todas as outras aí que estão, né, são várias, Web Rádio Fraternidade, são todas essas que estão aí no trabalho de levar mais além, né, as nossas transmissões. Então, meus queridos, nós vamos, como falamos, dar continuidade ao capítulo 18, onde nós vamos hoje estarmos dando continuidade àquela reunião de desobsessão que está sendo feita naquele grupo onde André e Alexandre, o Alexandre é o responsável, é o coordenador espiritual desse trabalho, né? E ele já está, nesse capítulo todo, dando informações muito importantes que ocorre ali naquele meio, né? E ele, quando dá as explicações a André Luiz, as explicações vêm endereçadas a nós também, né? E hoje, no slide 98, que foi o último slide, né, estudado pela Ângela na semana passada, hoje nós vamos continuar no slide 99. Né? 98 nós podemos até ler, vou pedir aí a Mana ou o Lúcio para colocar para nós. Obrigada. E aí ele vai falar que, em virtude dos ascendentes sentimentais, isso já foi falado pela Ângela, cada problema destes, quer dizer, os problemas que ocorrem nas comunicações, nas dores que são tratadas ali na reunião mediúnica, cada problema desses exige solução diferente, cada caso é um caso. E ele ainda diz que, além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados, ali presentes naquele momento, observavam, né, tão somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos,
com vistas ao pretérito dos protagonistas, tanto encarnados quanto desencarnados, aqueles espíritos que são levados ali pela equipe espiritual, são trazidos às nossas reuniões mediúnicas para ouvirem, para serem esclarecidos a respeito dos sentimentos, né, que eles carregam. Nesse caso aqui, a gente lembra que tem aquela senhora que está ali com vários espíritos que a perturbam e que estão presentes ali alguns nesse momento. Um já deu já colocou as suas ponderações a respeito do caso, né? Muito revoltado. Ela teve em alguma existência uma situação onde ela vivenciou aí uma senhora de escravos, né? E esse companheiro foi uma vítima dessa oportunidade, dessa experiência, né? Ela não se lembra, porque agora com o esquecimento do passado, mas isso está no seu psiquismo, ela está envolvida pela culpa. Estou fazendo assim um retrospecto para vocês lembrarem, né? E tem a outra moça, que ela se esforça muito, ela demonstra uma vontade muito perseverante ali de estar se auto-evangelizando, de estar mudando a sua conduta. Então, o Alexandre faz as comparações, por isso que ele fala aqui, cada caso é um caso. E os companheiros ali presentes, eles observam uma face da questão, que é o momento de agora, né? E ele vai falar agora no próximo slide que, diante do obsediado, geralmente os componentes ali da reunião, aqueles que atuam nesse processo, visam só um fator, só uma faceta, né? Que é o afastamento do obsessor. Então, Alexandre vai nos levar a pensar sobre isso. E ele diz: mas como rebentar de um instante para o outro algemas seculares, forjadas nos compromissos recíprocos da vida comum? Então, cada caso é um caso, não há milagres, não é uma coisa rápida de acontecer. Muitas vezes a gente vê as pessoas preocupadas e que aquele obsessor seja afastado. Isso a gente encontra, né, nos nossos meios mesmo, nos nossos meios de trabalho espírita, aquele companheiro que chega ali naquele afã de saber que está sendo envolvido num processo obsessivo e o que deseja? O afastamento do obsessor. Mas isso não ocorre de uma hora para outra, porque, como Alexandre está falando aqui, são algemas seculares, estão envolvidos aí por encarnações que muitas vezes não foram as últimas, foram em algum momento, e agora todos estão ali para essa reparação. Um para cobrar, o outro para ressarcir. Então, como que nós vamos separar seres que se agarram um ao outro? Porque dependendo do tempo, né, que esses espíritos se acoplam, se alimentam ali espiritualmente, se nutrem, né? Um fica dependente do outro. Então, afasta muitas vezes naquele momento ali daquele esclarecimento, o obsessor se afasta, mas às vezes o próprio encarnado, com seu sentimento de culpa, com seus sentimentos depressivos, com a sua forma de encarar a vida e o mundo, ele atrai novamente. Então, a gente falou até no último estudo que nós fizemos aqui, né, que existem as obsessões de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, né? Então, não é uma coisa simples. Então, um depende do outro. Então, como separarem seres que se nutrem, né? Que se agarram ali um ao outro ansiosamente? Então, uma coisa que não ocorre de uma hora para outra.
E aí, efetivamente, Alexandre diz, não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea, é o que nós falamos. Acontece essa libertação quase instantânea, aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor. Ou então encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Então, é por isso que lá na questão 459, né, nós precisamos de prestar atenção nos nossos atos, nos nossos pensamentos, porque todos esses componentes, esses atributos, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos negativos, vão de encontro a essa sintonia. E ninguém está livre do processo obsessivo. Começa com uma influenciação, uma ideia que mantemos ali no nosso pensamento, a ideia vai, a ideia vem, né? E a gente vai nutrindo essas ideias até ficarmos reféns desse espírito que não age, muitas vezes, para o mal, ele age por ignorância. Então, a gente precisa de saber disso. No livro que nós, no último estudo, nós usamos aqui o livro da Sueli Caldas-Schubert, lógico, o livro dos médiuns também, mas a Sueli Caldas-Schubert, nesse livro Obsessão e Desobsessão, que nós gostamos muito, ela tem um capítulo aqui que fala quem é o obsessor. Né? Quem é o obsessor? Nós já vimos aí na lição que escolhemos para a nossa página inicial, também Emmanuel nos falando que o obsessor são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Então, o obsessor são aqueles que fizeram parte da nossa experiência em momentos outros, né? Então, o obsessor, ele é um espírito como nós. Ele não é um monstro, não é um espírito que precisa de nós ficarmos livres, né? Antigamente, no tempo de Jesus, se usava o termo demônio, né? Então, era muito comum a gente ver as pessoas, o próprio Evangelho relata, né? As pessoas endemoniadas, porque estão obsediadas, estão envolvidas por espíritos. Mas não é um ser diferente, que só vive de crueldades, nem um ser condenado sem remissão da justiça divina, nos diz a Sueli. Então, ele não é um estranho a nós, pelo contrário, é alguém que privou da nossa convivência, que participou ali da nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém que talvez foi um amor de outrora e que agora esse amor se transformou em ódio, porque o ódio é o amor que adoeceu, né? Nos diz Joana de Ângeles. Então, a gente tem que pensar no obsessor com muito carinho, porque não é nos livrarmos dele, é nós estarmos conscientes de que, em algum momento, nós fomos cúmplices, fizemos algo que o feriu, como disse a lição, né, que nós lemos, que trouxe feridas, né? Então, meus amigos, nosso estudo é interativo, né? Estou vendo aqui ali na Calil, pode colocar aí os comentários se vocês estão achando pertinente ao que estamos querendo, está claro, né, o que a gente está falando, e vamos refletir aqui no que Alexandre está trazendo para nós. Então, Alexandre continua dizendo, examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, espera que eu perdi a leitura aqui. Eu considerei. Depreende-se, então, que... Aí Alexandre vai colocar alguma coisa aqui, né? O André está falando, está pensando, né? E o Alexandre percebe e ele vai colocar. Já sei o que vai dizer.
verificando as dificuldades que relacionam para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsediado à sua própria sorte. Será que seria isso uma coisa boa de nós fazermos? Né? Não seria infrutífero o nosso trabalho, esse trabalho que às vezes vai render várias reuniões para esclarecer aquele companheiro, aquele espírito que está trazendo as suas dores, como esse caso, né, dessa moça, dessa senhora, né? Então, ele pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho, se não será melhor deixar que o obsediado encontre seu próprio caminho, entregar a ele a sua própria sorte. Seria isso, né? Como nós não vamos agir nesse momento? E ele continua dizendo: esta observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na Terra, ele está falando para o André, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, quer dizer, em uma situação que ele vai passar por dificuldades e totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandonar esse filho amado ao sabor das circunstâncias? Será que nós agiríamos assim? É claro que não, né? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Então, ele coloca aqui perguntas para nós pensarmos. Como é que nós agiríamos perante um ser encarnado? Boa noite, embaixador, seja bem-vindo. Então, nós não deixaríamos ao Léo. Ao mesmo tempo, um espírito também não. Ele precisa de socorro, ele precisa de ajuda, ele precisa de orientação. Porque é um ignorante, quando nós falamos que é um espírito inferior, é inferior no sentido do esclarecimento, da sua compreensão, porque ele está tão envolvido pelo sentimento, pelos ressentimentos, pela mágoa, pela dor que foi causada, que ele não consegue nem perceber a ajuda nas palavras do Alexandre, né? Que está esclarecendo, que está fazendo ele pensar. Por isso, vai precisar de vários encontros. E o Lúcio está colocando aqui, essa colocação de Alexandre é a resposta perfeita para quando nos chega esse tipo de pergunta. Isso mesmo. Como é que nós vamos abandonar um ser querido? Aquele obsessor também pode ser um ente querido, de outras vidas, um pai. Aliás, Emmanuel falou isso agora, né? Quando a gente leu aqui a lição. Eu vou até colocar aqui para a gente pegar uma colinha, né? Ele fala aqui, né, desses irmãos, e hoje eles estão sendo colocados, ele veste a roupa carnal, Emmanuel diz, vestem a roupa carnal, no papel de pai, de mãe, de esposo, de filhos, né? De companheiros aí nas labutas, no nosso dia a dia. Então, são espíritos que fizeram parte e fazem parte da nossa família espiritual, né? Que nós temos comprometimento com isso, de ajudar, de esclarecer, não podemos deixar ao sabor, né, das suas circunstâncias. E ele continua: quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo, se pretende o repouso ou o trabalho ativo. Olha o que Alexandre está levando a gente a pensar. Quem é que está em condições assim de sentimentos, né, verdadeiros no âmago do nosso coração, de pensar que esse nosso irmão que está sendo atendido aí, como qualquer outro que chegue nas nossas mesas mediúnicas, para dizer, né, para afirmar ali que ele não vai reagir, que ele não vai entender, que ele não vai compreender,
não vai se esclarecer, não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, ele diz: não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever, porque o nosso dever é qual? Assistir, dar assistência fraterna ao próximo, seja ele ignorante, seja ele sofredor. Nosso papel nesse momento que nós estamos num trabalho mediúnico é nós atendermos aquele que chega, né? Olhar isso, Lina, um olhar de misericórdia, né? Se faz necessário aos nossos irmãos, porque hoje ele se encontra adoecido, né? Hoje ele está com os seus sentimentos equivocados, ele não consegue enxergar, separar, né? Então, ele precisa de ser levado, ser conduzido a pensar, a entender, a ver a questão, ver o que aconteceu, porque os dois, nesse caso, eles têm a sua responsabilidade, tanto o obsessor quanto o obsediado, né? E ninguém é vítima, nós não somos vítimas, porque em algum momento nós agimos também, tivemos ações maléficas, tivemos comportamentos equivocados, atitudes equivocadas, né? Então, não existem vítimas. E aí ele vai continuar, né? Urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo, não é? A gente não consegue amar de um momento para o outro. O amor está adoecido. Então, esse envolvimento dele, né? Essa confiança que ele precisa de sentir ali naquele grupo, naqueles companheiros. A gente lembra que quando ele começa a falar, quando o Alexandre começa a falar, ele se exalta, ele fica revoltado, né? Fala que não precisa de vir com essas palavras doces, palavras falando sobre Deus, sobre a necessidade do perdão, porque ele já conhece tudo isso. Então, é um espírito revoltado. Então, nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Pode ser que demore, mas é aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É um ditado popular, mas é verdade. Então, o Alexandre, com essa benevolência dele, ele está conduzindo esse companheiro a repensar, a ver, a olhar para si mesmo. E nós também, encarnados, precisamos, né, desse olhar quando estamos envolvidos em algum sentimento equivocado, quando estamos achando que fomos os ofendidos. Todos nós já erramos em algum momento, né? E aí ele fala, aí o André vai falar: compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltava a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. Então, a equipe espiritual está ali, dando todo o suporte àquela reunião de desobsessão. O Alexandre conversando com os espíritos mais renitentes, mais revoltados, mais difíceis, mais complexos. O André agora observando a parte psíquica, né, os sentimentos que esses companheiros nutriam. E o doutrinador, né, o esclarecedor da reunião na parte física aqui, encarnados, né, estava ali fazendo o seu papel, né, na tarefa de evangelização. E esses casos, eles são muito importantes para nós, né, para nós nos observarmos, para nós, com essas lições, olharmos para dentro. E a Lina coloca: quem sabe também um dia passamos
pelas mesmas situações, né? Todos nós tivemos outras existências onde nós tivemos nossas responsabilidades. Por isso, nós precisamos de ter essa empatia, sim, Bina, com o outro, porque nós não somos santos. Nós hoje podemos estar querendo caminhar no caminho do bem, né? Com bons objetivos, com bons propósitos, mas e ontem? Né? E ontem, o que nós fomos, o que nós fizemos? Então, nós precisamos de olhar para o outro, sabendo que um dia nós estivemos nesse papel e poderemos estar ainda futuramente, né? Não sabemos. Mas o olhar de compaixão, de compreensão, de benevolência é importantíssimo para aquele que atua no trabalho de mediunidade, né? Nós precisamos de sair de nós mesmos, precisamos estar voltados para atendermos, esclarecermos e consolarmos esses companheiros. E ele vai continuar. A jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras, a jovem que queria melhorar, que estava com bons propósitos, né? Então, ele vai comentar, né? Que demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Então, ele está fazendo uma comparação daquela outra senhora que estava ali nutrindo a sua culpa, o seu remorso, inconsciente ainda, e essa jovem que estava ali mais preparada, porque no trabalho de desobsessão, o trabalho exige, são vias de duas mãos, né? Mão dupla. O obsessor atuante, mas o obsediado ele tem que estar pronto para a mudança. É como a gente, quando estamos com algum problema de saúde, procuramos um médico e nós precisamos de fazer a nossa parte. Tomar os remédios, fazer o tratamento, fazer a dieta, tomar as rédeas daquele que quer melhorar. Se não agirmos assim, não vamos melhorar, vamos fazer um trabalho que será improfícuo. A mesma coisa no campo espiritual. Muitas vezes as pessoas querem sair do problema, querem sair daquela situação, querem se ver livres, mas não atuam de forma positiva, né? Continuam pensando negativamente, continuam agindo da mesma forma, continua depressivo, não muda a sua forma de pensar, não tem pensamentos otimistas. Então, o que vai acontecer? Vai atrair novamente esses companheiros, vão estar ali naquele processo, né, de um alimentando o outro, como nós já vimos aqui. Então, é preciso que o obsediado também queira mudar. Quando Jesus curava aqueles companheiros que o buscavam, quando eram chamados, né, os endemoniados, aqueles que Jesus expulsava, modo de dizer, né, de tradução aí, retirava, afastava aqueles obsessores, ele dizia, né, vai, não tornes a pecar. Quer dizer, nós temos que mudar a conduta, nós temos que ver as nossas ações e fazer diferente para nós estarmos não deixando o campo aberto, né, para que aquele companheiro retorne. E muitas vezes, com essas atitudes, nós chamamos, convidamos de novo aquele companheiro a estar ali. Naquele momento é feito aquele trabalho, mas a gente já viu nesse livro mesmo, eles aguardam lá fora da casa espírita os companheiros que vão estar ali novamente em conúbio com esses irmãos. É isso, Lina, aquelas pessoas que só reclamam, né? Que ficam exigindo da vida algo que não é a realidade, né? As pessoas que estão sempre se achando doentes, né? Já pensaram nisso? Aquelas pessoas que a gente pergunta assim: como você está, fulano? Aí ele faz um relatório das suas doenças, né?
Então, é a pessoa que quer chamar atenção para si mesma, a pessoa que nutre esses sentimentos negativos. Então, o que vai acontecer? Vai sintonizar com obsessores, que são esses companheiros que às vezes nem têm uma dívida muito grave, né? Mas são influenciados ali, entram em sintonia pela, pelo tipo de pensamento, pelo tipo de sintonia que emitem. Nós, ao tempo todo, estamos emitindo e recebendo, né, emitindo vibrações e captando vibrações. Então, que tipo de vibrações nós estamos captando? Que tipo de vibrações nós estamos nutrindo no nosso psiquismo? Lina, isso mesmo. A própria hiena, né? Aquela era um desenho, né? Para quem não lembra, antigo, no nosso tempo de jovem, aí, de adolescente, né? Que ela só reclamava, né? Ó céus, ó dia, ó azar. Tem pessoas que vivem assim, né? Reclamam, a gente observa isso em todo mundo. Se chove, reclama. Se faz frio, reclama. Se está doente, reclama. É um sofredor, né? Faz aquele, não vê nada que possa agradecer, não vê nada que possa alegrar, trazer um sorriso, estar de bem com a vida. Porque a gente pode estar de bem com a vida mesmo estando acamado, estando em sofrimento, estando. Então, é a autopiedade, a autocompaixão, que a gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente começa a se queixar muito, vamos prestar atenção. Epa, o que está acontecendo comigo, né? Que eu hoje estou me queixando demais. Então, a gente precisa de mudar nosso padrão vibratório, né? O Lúcio coloca aqui, pensamento moldante, sempre a criar, né? Coloco isso. Penso doença, atraio doenças. Isso, Joana de Ângeles diz isso, né? Como que nós vamos promover a saúde? Com pensamentos bons, pensamentos do bem, pensamentos otimistas, né? Ver a beleza da natureza, mesmo diante de um sol de rachar, como nós estamos enfrentando agora, né? Mas, mesmo assim, a natureza trabalha a nosso favor. As plantas sofrem também com o calor, mas a gente, quando cuida delas à noite, quando o sol se põe, no outro dia elas estão ali como se estivessem sorrindo, né? Enfrentando aquela diversidade assim como nós. E, no entanto, não reclamam, porque as flores nascem, os pássaros continuam a cantar. Então, a gente tem que ver beleza na vida. Então, essa jovem que estava ali com pensamento positivo, querendo melhorar, né? Ela estava demonstrando uma regularidade no seu aparelho fisiológico, no seu psiquismo, ali nos seus chakras, né? Que lembra que ele falou dos chakras. Então, a gente precisa de mudar a nossa forma de pensar. A Patrícia coloca: entender que o retorno para o caminho certo vai demandar esforços, sim, mas que são necessários à nossa cura. Né? Para nós curarmos, nós nos curamos de dentro para fora. A cura não acontece no corpo só. Nós precisamos de trabalhar a cura dentro de nós. Então, a gente vê companheiros, às vezes, no atendimento fraterno mesmo, né? Nas nossas casas espíritas, a gente vê aquele companheiro que vira e mexe, ele está ali retornando com aquelas lamúrias, com aquelas dificuldades, mas não para pensar, né? Eu preciso de ser mais otimista, eu preciso de ser alegre. Alegria não tem nada a ver com as dificuldades que nós estamos passando. Lembra de Jesus, quando ele fala lá para Bartolomeu, lá no capítulo 6 do livro Boa Nova, que tem o título de Bom Ânimo, né? Jesus fala para Bartolomeu que tinha acabado sua mãe falecer, os seus irmãos eram muito ríspidos com ele, né? Então ele trazia uma tristeza muito grande.
E aí Jesus, ele vai procurar Jesus depois daquelas preleções de Jesus, né? Ele fica muito preocupado. Então Jesus fala para ele que o evangelho, a boa nova, tem que trazer alegria para nós, que a verdade não muda, ela transforma. Nós não podemos pegar as nossas mazelas e jogar fora. Nós vamos nos transformar, né? Essa coisa, às vezes, que a gente fala da reforma íntima, é a nossa transformação, porque ninguém se reforma, nós nos transformamos através desse olhar diferente para a vida. Nós precisamos de entender que nós somos seres espirituais, estamos aqui encarnados, no corpo que nós precisamos, de acordo com o que ele é necessário para nós, se tivermos alguma dificuldade, alguma deficiência, é aquele corpo que nós precisamos. Mas nós temos, às vezes, um corpo que não é muito perfeito, mas temos uma saúde boa, temos os órgãos da vista, da visão, né? Temos a nossa fala, temos a nossa inteligência, temos o nosso organismo trabalhando para promover um bem-estar durante o nosso dia a dia, durante a noite que nós estamos dormindo, o nosso corpo está em trabalho, né? É um planejamento divino tudo isso. Então a gente tem que agradecer. Temos muito para agradecer. Então essa jovem que reagia ali, ela reagia contra aquelas sombras que envolvia, ela estava pensando diferente. Às vezes a gente recebe algum companheiro que quer se livrar das suas perturbações espirituais, mas ele não faz por onde, né? Então, vamos ler o Evangelho, vamos fazer nossa prece, vamos fazer o nosso culto no lar, prece constante, diariamente, né? Jesus disse para Pedro também que a prece deve ser um hábito, a oração deve ser um hábito. Ela devia ser para nós como a respiração. A gente pode viver sem respirar? Não. Então, a oração também, nós não podemos viver sem a oração. Então, trabalhar nossa ambiência com essas ferramentas. A Lina coloca aqui, faço sempre o que posso. Esse mês passado, tenho passado muito mal com o calor externo. Eu também. Passei meu aniversário acamada, mas quem falou comigo no dia deu boas risadas. E isso, a gente tem que ser feliz, né? Procurar motivos para rir de nós mesmos, rir das diversidades, né? Esse comentário da Lina me fez lembrar de Jerônimo Mendonça, não sei se vocês já conhecem, vocês conheceram pelo nome, né? Porque ele já desencarnou há algum tempo, mas ele era uma pessoa que aos 17 anos ficou envolvido, como é que fala, com uma doença de artrite reumatoide, que é uma doença que doía tudo que era junta, né? E tiveram que preparar uma cama especial para ele. Ele fazia palestras. E quando alguém ia visitá-lo, as biografias dele contam, né, que as pessoas saíam muito felizes porque ele era muito engraçado. A gente vê o próprio Chico, né? Era assim. Chico era de uma alegria. Ele dava risada, né? Aqueles que conviveram com ele contam, né, que ele era uma pessoa alegre. Então, o Evangelho, a boa nova de Jesus, deve nos trazer alegria e pensamento na gratidão, porque nós temos muito para agradecer. Muito agradecer, né, Lina? Mesmo por isso. É isso mesmo, procurar ser alegre, feliz, independente das dificuldades. As dificuldades que nós temos, nós devemos agradecer também, porque se elas são graves, elas fazem parte do nosso pacote, né? Do nosso planejamento. Se elas são consequências dessa vida, das nossas escolhas de agora, nós agora já temos material para escolhermos melhor futuramente. Então, nós temos que agradecer a doutrina espírita que nos faz ver dessa forma. E aí, ele fala aqui, né? Semelhavam-se, quer dizer, a organização fisiológica dessa jovem, né, que demonstrava essa regularidade, semelhava-se a alguém que movimentava
todas as possibilidades da defensiva, olha só, para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Então, ela lutava contra aquilo com as armas do bem, que é a prece, o culto do evangelho. Às vezes a gente orienta sobre a prece, as pessoas acham que isso é uma coisa simples, uma coisa banal, uma coisa faço hoje, daqui a pouco eu me lembro, faço de novo. Não, a prece, ela é uma ferramenta de trabalho que nos fortalece, que nos aproxima dos espíritos bons, que podem nos ajudar, que nos dão boas intuições. Nós podemos orar lavando louça, podemos orar cuidando da nossa casa. Estamos em prece. Agradecer, endereçar pensamentos bons aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, àqueles que nós não conhecemos, porque isso também é um trabalho no bem, né? Então, ele fala, né? Entretanto, os demais exigiam lamentáveis condições orgânicas. Então, a pessoa quer ser curada, mas não se ajuda. E aí ele vai falar da outra moça, da outra senhora, que é desventurada possessa. O caso dela era uma questão de subjugação, né? O espírito tinha total domínio. Apresentava sérias perturbações, desde o cérebro aos nervos lombares, sacros, né? Onde nós temos os nossos chakras responsáveis por essas sintonias, né? Demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável desequilíbrio, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Então, os chakras estão desorganizados, os nossos sensores, né, psíquicos desorganizados. Então, é preciso reorganizar com o passe, com os tratamentos que a doutrina espírita nos oferece, né? A água fluidificada, a presença na casa espírita, escutar as palestras, porque naquele momento que nós estamos sentados ali na assistência da casa, nós estamos sendo tratados. Os espíritos sabem os pontos negativos onde precisam ser trabalhados, né? Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e órgãos os mais diversos. A Joana de Ângeles tem uma expressão muito interessante nesses livros que ela trata, né, dos sentimentos, das emoções, que ela fala que esses sentimentos negativos, que nossos desequilíbrios destrambelham. Ela usa esse termo, destrambelham as nossas emoções. É o caso dessa moça, dessa senhora. Ela está com as emoções, os seus sensores, os seus centros de sensibilidade, todos destrambelhados, todos em desorganização psíquica, né? Diferente daquela outra moça que já tinha compreendido a necessidade da ajuda, da autoajuda. Nos demais obsediados, os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rins. O fígado e o rim, né, ele atua como filtros, né? Então as nossas toxinas todas passam por esses órgãos. Então imagina quando nós estamos com o nosso psiquismo destrambelhado. A gente estuda aí no próprio capítulo 4 desse livro que o Alexandre, ele fala para André que as nossas enfermidades, as nossas patologias começam, na sua maioria, na nossa mente. Então, a origem das nossas doenças estão lá na nossa mente, no nosso psiquismo. Então, quando chega a contaminar, a intoxicar esses campos físicos, esses órgãos físicos, é porque já está num ponto muito grave, né? Então, ele diz, outro obsediado, né, mostrava singular desequilíbrio no coração e pulmões. Ele vai falando aqui dos chakras, né? O coração, o chakra cardíaco, os pulmões, que é responsável pelo ar que nós respiramos, por toda essa parte
respiratória, né? Está ligado aí a esse campo mental, né? Trazendo essa insuficiência à nossa condição, né? Ele diz, a insuficiência cardíaca em conúbio, colaborando aí para uma pré-tuberculose, quer dizer, esse pulmão já está tão intoxicado, está tão desequilibrado, está tão fora do seu padrão normal, que caminha para uma pré-tuberculose avançada. Então, um estágio de comprometimento, olha só. E os estados obsessivos graves, eles comprometem o corpo físico por causa disso, porque vai minando, vai contaminando, vai gerando essa desordem. E aí ele diz, enquanto examinava, isso aí é o André Luiz que está examinando, né? Atento àqueles inquietantes quadros clínicos, ele, claro, examinando também como médico, né? O Alexandre, aliás, o orientador encarnado não é o Alexandre, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do plano de ação, do nosso plano de ação, o plano de ação da equipe espiritual, né, da coordenação espiritual, espalhava o amor cristão, a sabedoria evangélica a longos jorros, operando com extrema fidelidade ao Cristo, a semeadura da caridade, da luz, do perdão. Então, o esclarecedor, ali no plano físico, ele estava fazendo o papel dele. E, através dessas vibrações, sendo intuído, sendo envolvido pela equipe espiritual, comentando ali com muita sabedoria, né, a parte evangélica, jorrando esses fluidos que emanavam dele nesse momento. Então, ele estava fazendo ali o que ele podia para trazer uma psicosfera de luz e de perdão àquele ambiente, porque esse companheiro que subjugava essa senhora, principalmente, todos os outros estavam envolvidos ali por grandes mágoas, por grandes feridas, né? Que trouxeram essas dores, quanta harmonia, né? Então a gente vê uma reunião dessa, a beleza da reunião, a beleza, a harmonia, o equilíbrio, a parte espiritual, porque se nós pudéssemos visualizar, né, como o André está visualizando aqui, nós veríamos essas luzes, esses clarões ali que chegam pelas vibrações, pelas boas vibrações, pelas vibrações elevadas, né, de toda aquela equipe. E desejando a minha edificação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de André e observou: repare no serviço de fraternidade legítima que o orientador estava fazendo, né? Não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata dos que demoram no campo inferior dos planos mais altos, mais elevados. Então, nada acontece de um momento para o outro. Mas acontece essa beleza, essa vibração, esse teor vibratório de qualidade ali naquele ambiente, devido aos bons pensamentos, ao desejo de ajudar, ao desejo da caridade naquele momento a esses companheiros que são atendidos. E ele fala, a tarefa é de sementeira de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e edificar o bem com ânimo evangélico. Então, a gente vê aí que tarefa bela é a nossa participação na reunião de educação mediúnica, né? Reunião de desobsessão, que muitas casas não têm esse trabalho, né? Mas é um trabalho digníssimo, um trabalho maravilhoso,
que a espiritualidade pode fazer sozinha. A gente viu aí que o Alexandre estava orientando o espírito, estava esclarecendo o espírito sem a ajuda dos encarnados. Mas eles nos colocam nesse cenário para que nós possamos crescer com essa beleza, percebendo aí que tarefa grandiosa, que é uma sementeira. Todo momento nós estamos semeando. E ele fala tarefa de cuidado, tarefa de persistência e de vigilância, porque nós precisamos estar atentos, né? Então, ele diz que não se quebra grilhões de muitos séculos. Imagina quanto tempo dura essa dor desses companheiros e quanto tempo poderá ser levado para que eles possam entender que o perdão tem que ser recíproco para que ele seja ele promova a cura, né? A Lina coloca aqui, por esse motivo por esse motivo é tão importante criarmos o hábito da prece, voltando nossos pensamentos a Deus para o agradecimento ao longo do nosso dia, constantemente, né? Constantemente a gente tem que estar ligado nessa prece. E não é quando a gente fala em prece, muitos podem pensar, vou viver o dia rezando. Não. Nós podemos, como nós falamos, estar lavando louça e estarmos orando, estarmos em prece, estarmos cantando, né? Muitos cânticos são preces, né? A gente vê aí as músicas do Tim e Vanessa, tantas músicas que a gente coloca para fazer as nossas tarefas de casa e aquilo impregna o ambiente, aquilo traz uma paz, traz uma alegria, né? Que estão ali naquelas vibrações de amor que são emanadas por esses companheiros que cantam e a gente que recebe essas vibrações e emite novamente para onde nós desejarmos, né? Trazendo essa psicosfera boa para a nossa casa, né? Então, quanta coisa a gente pode fazer para que o bem se estabeleça no nosso lar, no nosso ambiente doméstico, mesmo que nós tenhamos dificuldades, mesmo que nós tenhamos aquele filho problema, aquele marido incompreensivo, aquela esposa difícil, aquele parente que convive conosco, que traz dificuldade. Mas eles estão ali não é por acaso, é porque nós precisamos desses estágios de trabalho, né? Então, a gente tem que agradecer, conforme já falamos, tudo o que nós passamos, tudo o que nós temos, e servir com alegria, estarmos dispostos, né, a começar o nosso dia bem, atendendo as pessoas bem, mandando mensagens do bem, mandando boas vibrações para que as pessoas se contaminem com essa psicosfera boa, né? Que nós podemos ser os semeadores dela. Bom, meus amigos, foi muito bom. Vamos então parar por aqui nesse slide e vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, falando sobre essas coisas tão necessárias e importantes ao nosso dia a dia, né? A nossa vida. E vamos dizer a Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por podermos ter esse canal de estudo, de aprendizado, que nos estimula a fazer o bem, a sermos melhores a cada dia, a agir com perdão, com amor. O auto-perdão estimula o auto-amor, o perdão aos nossos companheiros de jornada, enfim, Senhor. Obrigada, muito obrigada. Que possamos ter uma noite de paz e que todos os companheiros que aqui estão conosco, os que estarão futuramente, possam captar essas vibrações, essas benesses que emanam do coração dos amigos espirituais para o nosso coração. Sê conosco, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, amigos. Obrigada a todos vocês que participaram aqui conosco, como sempre. Um beijo no coração de todos. Patrícia, Lina,
Tem nomes aqui mais para cima, né, que a gente não viu, não sei se ainda estão, mas recebo o nosso abraço. Mana, Lúcio, e todos que... Márcia Borges, Edgar Cabral, e todos os que estarão futuramente pensando, refletindo conosco sobre esse tema. Fiquem com Deus, com Jesus, e até a próxima, se Deus quiser, porque Ele quer. O Espiritismo surgiu como uma ciência de investigação das relações do mundo espiritual com o mundo material. Allan Kardec, o sábio mestre lyonês, se utilizou das luzes do seu tempo para iluminar o mundo invisível e aclarar uma realidade nova. Não mais véus e mistérios, sobrenatural e nada, mas uma perpétua continuidade entre os dois mundos. Pesquisando a mediunidade com lógica e razão, Allan Kardec pavimentou uma estrada segura entre o além-túmulo e o plano físico, demonstrando que o espírito triunfa sobre a morte e que céu e inferno são apenas estados de consciência. É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético, no 6º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.